a ausência absoluta. Antes que qualquer luz iluminasse o cosmos, antes que matéria existisse e antes que tempo e espaço fossem conceitos reconhecíveis, havia o vazio, ou algo além da nossa compreensão. Mas o que significa nada? Seria um vácuo absoluto? Ou algo mais complexo? Algo que nossos instrumentos científicos ainda lutam para entender? Imagine um universo sem estrutura, sem energia, sem regras. Para nós, acostumados à existência de átomos, estrelas e galáxias, conceber um estado antes de tudo é quase impossível. No entanto, a ciência oferece pistas. Algumas teorias sugerem que esse nada poderia ser um mar de flutuações quânticas. Outras propostas desafiam a própria ideia de vazio e sugerem que forças desconhecidas já operavam antes do nascimento do cosmos. Teorias sobre o antes do Big Bang. A hipótese mais aceita para o nascimento do universo é o Big Bang. Mas e antes desse evento? Aqui surgem algumas das ideias mais fascinantes da cosmologia moderna. Universo cíclico. Algumas teorias sugerem que o universo não teve um único começo, mas sim ciclos infinitos de expansão e contração. Nesse modelo, o universo pode ter passado por múltiplos Big Bangs e Big Crunches. Universo quântico. Outras hipóteses apontam que nosso universo nasceu de flutuações quânticas em um estado primordial, onde o vácuo absoluto não era realmente vazio, mas repleto de potenciais. Multiverso. Alguns físicos sugerem que nosso universo é apenas um entre muitos e que ele pode ter surgido de uma interação entre dimensões além da nossa percepção. Se essas ideias estiverem corretas, talvez o que consideramos nada nunca existiu de verdade. Apenas um estado invisível que precedeu tudo o que vemos hoje. O nascimento da física e do tempo. Um dos mistérios mais profundos é a origem das leis físicas que governam o universo. Será que elas sempre existiram? Ou foram criadas, junto com o espaço e a matéria? O conceito de tempo só faz sentido dentro do universo conhecido. Mas antes da expansão do espaço, como o tempo era definido? Alguns físicos especulam que o tempo pode ter sido completamente diferente antes do Big Bang, operando de maneiras que não conseguimos conceber. As forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo e as interações nucleares, parecem ter surgido nos primeiros instantes do cosmos. Mas será que existiam antes? Ou elas emergiram gradualmente à medida que o universo evoluía? O estudo dessas questões pode nos levar a uma revelação surpreendente. Talvez o próprio conceito de antes não faça sentido no contexto cósmico. Reflexões sobre a origem do tudo. Ao investigar esse período misterioso antes da existência, percebemos que nossas ideias de começo e fim podem ser ilusórias. O universo pode ser muito mais vasto do que conseguimos imaginar, e seu passado pode estar oculto em camadas que ainda não conseguimos explorar. E se nosso universo não for a primeira tentativa da criação cósmica? E se existirem leis que ainda não conseguimos compreender? O que quer que tenha ocorrido antes do primeiro instante de luz e matéria, uma coisa é certa. Sem esse mistério primordial, não estaríamos aqui para questioná-lo. O instante zero. Imagine um ponto infinitamente pequeno e inimaginavelmente quente, contendo toda a energia e matéria que um dia formariam o universo. Esse ponto, conhecido como singularidade cósmica, era instável, e em um momento, um único e decisivo instante, ele expandiu violentamente, dando origem a tudo que existe. Mas o Big Bang não foi uma explosão comum. Em vez de matéria sendo arremessada dentro de um espaço já existente, o próprio espaço e tempo foram criados nesse momento. Uma súbita expansão em velocidades absurdas transformou o vazio em um ambiente onde estrelas, planetas e galáxias nasceriam bilhões de anos depois. Como sabemos que isso aconteceu? O eco dessa explosão ainda reverbera pelo cosmos. A radiação cósmica de fundo, um brilho residual da infância do universo, nos dá pistas sobre esse momento inicial. Ela é uma sombra do passado, um registro da formação do universo, capturado por telescópios poderosos. A inflação cósmica. O universo cresce em instantes. Nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang,
ocorreu um fenômeno conhecido como inflação cósmica. De maneira súbita, o universo expandiu a uma velocidade incrivelmente maior do que qualquer expansão conhecida hoje. Esse crescimento acelerado foi tão intenso que, se o universo tivesse começado do tamanho de um grão de areia, ele teria se tornado milhões de vezes maior do que uma galáxia em apenas uma fração de segundo. Essa rápida inflação ajudou a formar a estrutura do cosmos, determinando regiões onde matéria se concentraria e onde vazios gigantescos permaneceriam. Sem essa fase de inflação, o universo poderia ter sido completamente diferente, menos homogêneo, talvez incapaz de criar as estruturas que hoje sustentam galáxias e sistemas estelares. Por que essa inflação aconteceu? Esse ainda é um dos grandes mistérios da cosmologia, o nascimento da matéria e das forças fundamentais. Com a expansão desenfreada do universo, as temperaturas começaram a cair. Nesse ambiente de energia intensa, partículas fundamentais emergiram e começaram a interagir. Foi o nascimento das primeiras forças físicas que governam o universo. 1. Gravidade. A força que prende galáxias e mantém os planetas em órbita. 2. Força eletromagnética, essencial para interações químicas e para a luz. 3. Força nuclear forte, mantém os núcleos dos átomos unidos. 4. Força nuclear fraca, responsável por processos de decaimento em partículas. Ao longo dos primeiros segundos cósmicos, prótons e nêutrons começaram a se formar e, eventualmente, deram origem aos primeiros átomos, hidrogênio e hélio. Esses gases primordiais seriam os blocos de construção para tudo o que viria a existir depois. O universo bebê, trevas e radiação. Por centenas de milhares de anos após o Big Bang, o universo era um caos incandescente, preenchido por radiação densa e partículas carregadas. A luz não conseguia viajar livremente, pois estava sendo constantemente absorvida e reemitida por elétrons e núcleos em formação. Esse período é conhecido como a Era das Trevas Cósmicas, pois não havia luz visível fluindo pelo espaço. Só muito mais tarde, quando os átomos finalmente se estabilizaram, o universo se tornou transparente e a primeira luz pôde viajar livremente. Esse evento é chamado de recombinação, e dele nasceu a radiação cósmica de fundo, um vestígio das origens do universo que ainda pode ser detectado hoje. A grande questão: o que veio antes? Embora o Big Bang seja a teoria mais aceita sobre a origem do universo, ainda existem mistérios e perguntas que a ciência busca responder. Por exemplo, o que causou o Big Bang? O evento ocorreu espontaneamente ou foi influenciado por algo anterior? A física era a mesma antes do universo existir? As leis que conhecemos foram criadas junto com o tempo e o espaço, ou já existiam de alguma forma? O universo terá um fim semelhante ao seu começo? Assim como surgiu do caos, ele um dia colapsará de volta ao nada? Essas questões levam à busca pelo entendimento do verdadeiro propósito do cosmos, e muitas delas podem nunca ter uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: daquela explosão inicial veio tudo o que conhecemos, incluindo nós mesmos. O nascimento do caos cósmico. O universo recém-nascido não se parecia em nada com o que vemos hoje. Em vez de estrelas brilhantes e galáxias majestosas, ele era uma vastidão de energia intensa e partículas em constante colisão. Um ambiente hostil, onde matéria e radiação lutavam pela estabilidade. A temperatura era tão absurda que átomos não podiam se formar. O cosmos estava repleto de partículas soltas, elétrons, prótons e nêutrons, vagando sem vínculos estáveis. A luz, incapaz de viajar livremente, era constantemente absorvida e reemitida. O espaço era dominado por um brilho opaco, sem estrelas, sem planetas, apenas a energia fervente da criação. Foi uma era de extrema turbulência, onde forças fundamentais já estavam em ação, determinando a evolução do universo por bilhões de anos. A batalha entre matéria e antimatéria. Um dos maiores enigmas da cosmologia é a batalha entre matéria e antimatéria nos primeiros instantes do universo. Ambas foram geradas em quantidades quase idênticas durante o Big Bang, mas, por algum motivo, a matéria venceu. Antimatéria é composta por partículas idênticas às da matéria,
porém com cargas opostas. Quando matéria e antimatéria colidem, ambas são destruídas, produzindo energia pura. O universo deveria ter ficado sem matéria após essa batalha inicial, mas um pequeno excesso de matéria sobreviveu, permitindo a formação de estrelas e planetas. Por que houve esse desequilíbrio? A resposta permanece como um dos maiores mistérios do cosmos. Mas sem essa pequena vantagem da matéria sobre a antimatéria, nada do que conhecemos teria existido. A radiação cósmica e a escuridão primordial. Por milhares de anos, o universo permaneceu envolto em escuridão. A luz não conseguia se propagar livremente porque os elétrons ainda estavam soltos e interagiam constantemente com a radiação. Esse período é conhecido como a Era das Trevas Cósmicas. Foi só quando a temperatura caiu e os átomos começaram a se formar que a luz pôde finalmente viajar sem barreiras. Esse evento, chamado de recombinação, marcou o fim das trevas absolutas e possibilitou a futura formação das primeiras estrelas. Hoje, podemos ver vestígios desse período através da radiação cósmica de fundo, uma luz antiga que viajou desde o começo dos tempos e que ainda permeia todo o espaço. Essa radiação é uma das melhores provas do Big Bang e nos permite enxergar ecos do nascimento do universo. A formação das primeiras estruturas. Com a matéria finalmente se organizando, bolsões de gás começaram a se reunir sob a influência da gravidade. Foi o início da formação das primeiras estruturas cósmicas. Pequenas variações na densidade do universo fizeram com que algumas regiões acumulassem mais matéria do que outras. A gravidade acelerou esse processo, fazendo com que gigantescas nuvens de gás se condensassem em protoestrelas. Áreas densas começaram a evoluir para as primeiras galáxias primitivas, vastas regiões de gás e matéria prestes a dar origem às primeiras luzes do cosmos. Esse foi o prenúncio da primeira grande revolução cósmica, o nascimento das estrelas. A partir delas, o universo começaria a se transformar completamente. O mistério da matéria escura. Durante essa fase inicial do universo, algo inesperado começou a ser notado. Existia matéria além daquela que podíamos ver e detectar diretamente. A chamada matéria escura, embora invisível, exerce influência gravitacional sobre tudo ao seu redor. Sem ela, as galáxias primitivas não teriam se formado da maneira como observamos hoje. A matéria escura não interage com a luz, tornando-a impossível de ser vista diretamente. Sua presença só pode ser detectada por seus efeitos gravitacionais na matéria visível. Ela compõe a maior parte da matéria do universo, mas sua natureza permanece um mistério. Por que o universo precisaria de um elemento invisível para se estruturar? Essa é uma das questões mais profundas da cosmologia moderna. Conclusão do capítulo. O universo jovem foi marcado por caos, violência e mistérios. Foi uma época de batalhas entre forças desconhecidas, onde matéria, radiação e gravidade determinaram a evolução do cosmos. Esse capítulo nos leva diretamente ao próximo grande evento, o nascimento das estrelas e das primeiras galáxias, que finalmente trariam luz ao universo. O despertar da luz no cosmos. Por centenas de milhões de anos, o universo foi um lugar escuro e silencioso. Sem estrelas, sem galáxias, apenas vastas nuvens de gás esperando pelo momento certo para se transformar. Mas algo começou a mudar. A gravidade, que até então operava discretamente, começou a reunir grandes massas de hidrogênio e hélio. Pequenos aglomerados de gás tornaram-se densos, comprimidos pela força gravitacional, até que a pressão e temperatura atingiram níveis extremos. Foi nesse momento que as primeiras estrelas nasceram, e com elas veio a luz que iluminaria o cosmos pela primeira vez. O nascimento das primeiras estrelas. As primeiras estrelas do universo não eram como as que vemos hoje. Elas eram gigantescas, dezenas ou até centenas de vezes maiores que o Sol, queimando com uma intensidade brutal e vivendo vidas curtas. Temperaturas elevadíssimas, superiores às das estrelas modernas, permitiram a fusão rápida de elementos pesados. Sua luz foi capaz de ionizar o gás ao redor, dissipando a escuridão e transformando completamente o universo.
Em seu fim, explodiram como supernovas massivas, liberando materiais que mais tarde formariam novas gerações de estrelas e até planetas. Essas primeiras gerações de estrelas desempenharam um papel crucial. Criaram os blocos de construção da matéria que hoje compõem tudo ao nosso redor. Sem elas, elementos como carbono, oxigênio e ferro jamais existiriam. O nascimento das galáxias. Com o surgimento das primeiras estrelas, o cosmos começou a se organizar em estruturas maiores. Pequenos aglomerados de matéria começaram a se unir, formando os primeiros protogaláxias, vastas coleções de gás e estrelas em processo de formação. A partir desses aglomerados primitivos surgiram as primeiras galáxias, gigantescos sistemas onde bilhões de estrelas evoluíram e se distribuíram. A Via Láctea, nosso lar cósmico, é uma galáxia espiral que nasceu desse processo evolutivo iniciado há bilhões de anos. As galáxias começaram a interagir umas com as outras, formando aglomerados e superaglomerados, estruturas gigantescas do universo. Mas, ao mesmo tempo, colisões entre galáxias começaram a moldar o futuro, determinando a evolução do cosmos. Os buracos negros primordiais. Entre os eventos mais misteriosos dessa era inicial estão os buracos negros primordiais, objetos estranhos que podem ter se formado a partir de concentrações extremas de energia e matéria. Alguns físicos acreditam que esses buracos negros poderiam ser restos da era pós-Big Bang. Outros sugerem que eles surgiram das primeiras estrelas massivas que colapsaram rapidamente. Hoje, gigantescos buracos negros supermassivos existem no centro da maioria das galáxias, influenciando a dinâmica cósmica. O papel desses buracos negros primordiais na evolução do universo ainda é um mistério, mas sua existência pode ter afetado a distribuição de matéria e até a própria formação de galáxias. O universo encontra sua ordem. Com as primeiras estrelas e galáxias formadas, o universo passou por uma transformação completa. O caos inicial deu lugar a um cosmos definido por estruturas organizadas, onde forças fundamentais trabalharam juntas para moldar o futuro. A gravidade continuou reunindo matéria, criando novas estrelas e sistemas estelares. A fusão nuclear dentro dessas estrelas continuou a produzir elementos essenciais para a vida. A matéria dispersa no espaço começaria, aos poucos, a se reorganizar em mundos como o nosso. Conclusão do capítulo. A luz finalmente tomou conta do universo, encerrando para sempre a era das trevas cósmicas. O cosmos estava agora repleto de estrelas, galáxias e matéria suficiente para formar planetas e sistemas como o nosso. Mas ainda há um último capítulo para explorar: o impacto dessa era na formação dos mundos e no destino do universo. O legado cósmico nas estrelas e planetas. Os eventos que moldaram o universo jovem continuam a impactar a evolução do cosmos até hoje. Cada estrela que brilha no céu é um testemunho da física que governou a criação das primeiras luzes cósmicas. Elementos químicos criados nas primeiras estrelas são os mesmos que formam planetas como a Terra, e até a vida como a conhecemos. O hidrogênio e o hélio, os primeiros gases a existirem, ainda compõem a maioria das estrelas em nosso universo. As forças gravitacionais que organizam galáxias hoje são as mesmas que atuavam há bilhões de anos, determinando sua forma e evolução. Tudo o que vemos ao nosso redor, desde as luas geladas de Júpiter até os desertos de Marte, é um reflexo das primeiras leis cósmicas que emergiram logo após o Big Bang. O futuro das estrelas e do universo. O cosmos está longe de ser estático. As estrelas que brilham hoje um dia irão desaparecer e novas serão formadas. Algumas galáxias irão colidir, outras se expandirão lentamente. Nosso próprio Sol, que nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, tem um destino traçado. Daqui a bilhões de anos, ele entrará em uma fase de expansão, tornando-se uma gigante vermelha e possivelmente engolindo os planetas internos, incluindo a Terra. Após essa fase, ele perderá suas camadas externas e se tornará uma anã branca, encerrando sua existência como uma pequena esfera de matéria densa. Os processos que ocorrem hoje são apenas ecos das primeiras fases do universo, continuando uma história que começou bilhões de anos atrás. O destino final do universo.
Os eventos do passado nos ajudam a prever o futuro do cosmos. Muitas teorias especulam como o universo pode terminar, incluindo 1. Expansão eterna e morte térmica. O universo continuará se expandindo indefinidamente até que todas as estrelas se apaguem e a energia desapareça. 2. O Big Rip. A expansão acelerada pode se tornar tão extrema que até átomos e partículas fundamentais se separarão, encerrando tudo em um grande rompimento. 3. Colapso gravitacional. Big Crunch. Se a força da gravidade superar a expansão, todo o universo pode se contrair novamente, formando um novo ciclo cósmico. Embora o futuro do universo seja incerto, o que sabemos é que ele ainda tem bilhões e bilhões de anos de existência pela frente, nos permitindo continuar explorando seus mistérios. Conclusão do capítulo e reflexão final. Ao olharmos para o passado, percebemos que cada evento cósmico, por mais distante e abstrato que pareça, tem impacto direto na realidade que conhecemos. Somos feitos dos mesmos elementos criados nas estrelas antigas, e tudo ao nosso redor é fruto da história cósmica que começou há bilhões de anos. A compreensão do universo não é apenas uma questão científica, é também uma busca filosófica sobre nossa origem e nosso destino. Estaríamos sozinhos no universo? Que segredos ainda permanecem ocultos nas profundezas do cosmos? O universo é um grande palco de mistérios, e conforme avançamos na exploração, novos enigmas surgem. O passado nos trouxe até aqui, e o futuro nos levará ainda mais longe.